Olá, bem-vindo ao canal O Advogado Responde. Este canal tem o objetivo de esclarecer suas dúvidas do dia a dia sobre questões jurídicas que, por vezes, podem estar tirando o seu sono e o deixando preocupado. Fique tranquilo, que aqui estaremos abordando os mais variados assuntos, e que certamente um deles servirá para que você entenda sua situação jurídica e se sinta melhor ao descobrir que não se tratava de nenhum bicho de 7 cabeças, deixando de lado o medo e a preocupação que o afligia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante para você que é a escolha do seu advogado. É um momento importante porque só você sabe o quanto significa ter alguém que defenda seus direitos de forma a passar confiança. Antes, inscreva-se no canal e deixe um comentário que teremos prazer em responder o mais breve possível. Não se esqueça de dar um like e ativar o sininho para receber nossas atualizações, pois só aqui, o advogado responde. Identifique suas necessidades legais específicas. Antes de começar a procurar um advogado, é importante identificar quais são suas necessidades legais específicas. Dessa forma, você pode buscar por um profissional que tenha experiência na área do seu problema. Pesquise advogados com experiência relevante na sua área de necessidade legal. Depois de identificar suas necessidades legais, é importante pesquisar advogados que tenham experiência na área relevante. Por exemplo, se você precisa de ajuda em um processo de divórcio, é importante buscar por um advogado especializado em direito de família. Verifique se o advogado está licenciado e em boa situação na Ordem dos Advogados do Brasil. Antes de contratar um advogado, é importante verificar se ele está licenciado e em boa situação na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que é a entidade responsável pela regulamentação da profissão. Isso garante que o profissional está apto a exercer a advocacia e segue os padrões éticos da profissão. Leia estimativas e depoimentos de outros clientes para ter uma ideia da qualidade do serviço prestado pelo advogado. Verificar estimativas e depoimentos de outros clientes pode ajudar a ter uma ideia da qualidade do serviço prestado pelo advogado. É importante ler tanto expectativas quanto negativas para ter uma visão mais completa do profissional. Verifique se o advogado oferece uma consulta inicial gratuita. Muitos advogados oferecem uma consulta inicial gratuita para discutir o caso e avaliar se podem ajudar. Isso pode ser uma boa oportunidade para conhecer o advogado e avaliar se ele é o profissional certo para o seu caso. Considere a localização geográfica do escritório do advogado e sua disponibilidade para reuniões. É importante considerar a localização do escritório do advogado e se ele está disposto a fazer reuniões presenciais ou por videoconferência. Se o escritório do advogado estiver longe ou se ele não estiver disponível para reuniões presenciais ou virtuais, pode ser difícil acompanhar o andamento do seu caso. Verifique as taxas cobradas pelo advogado e a forma como são verificadas. Antes de contratar um advogado, é importante verificar os impostos cobrados e a forma como são continuados. Alguns advogados cobram por hora, enquanto outros cobram um valor fixo ou uma porcentagem do valor do caso. Se recebe no início ou ao fim do processo. É importante entender como os honorários advocatícios serão cobrados para evitar surpresas no futuro. Pergunte sobre a experiência do advogado em processos e processos judiciais. Dependendo do seu caso, pode ser necessário negociar com a outra parte ou levar o caso para o tribunal. É importante perguntar ao advogado sobre sua experiência em processos e processos judiciais para entender como ele irá lidar com o seu caso. Descubra como o advogado vai se comunicar com você e com que frequência. É importante entender como o advogado vai se comunicar com você e com que frequência ele irá fornecer atualizações sobre o seu caso. Alguns advogados preferem se comunicar por telefone, enquanto outros preferem e-mail ou mensagem de texto. É importante escolher um advogado que se comunique de uma forma que seja confortável para você. Pergunte sobre a equipe do escritório do advogado e a possibilidade de trabalhar com outros profissionais. Alguns escritórios de advocacia têm equipes de profissionais que podem ajudar no seu caso, como assistentes jurídicos e estagiários. É importante perguntar ao advogado sobre sua equipe e se você poderá trabalhar com outros profissionais durante o seu caso. Verifique a avaliação do advogado e do escritório em questões éticas e profissionais.
A confiança do advogado e do escritório é importante para garantir que você esteja trabalhando com um profissional ético e confiável. É possível verificar a credibilidade do advogado e do escritório em sites de avaliação e na própria OAB. Descubra se o advogado tem uma abordagem agressiva ou conciliadora em casos litigiosos. Em casos litigiosos, o advogado pode ter uma abordagem agressiva ou conciliadora. É importante entender qual é a abordagem do seu advogado para avaliar se ela está determinada com suas expectativas. Verifique se o advogado é capaz de trabalhar com tecnologia atualizada e software de gerenciamento de casos. A tecnologia é uma parte importante da advocacia moderna. É importante verificar se o advogado está atualizado com as últimas tecnologias e se ele usa software de gerenciamento de casos para garantir que seu caso seja gerenciado de forma eficiente e organizada. Considere a personalidade do advogado e se você se sente à vontade para trabalhar com ele ou ela. A personalidade do advogado é importante, pois você irá trabalhar com ele ou ela durante um período de tempo significativo. É importante escolher um advogado com quem você se sinta à vontade e que possa confiar. Uma boa relação de confiança e respeito é fundamental para o sucesso do seu caso. Considere o tamanho do escritório de advocacia e a quantidade de casos que eles lidam. O tamanho do escritório de advocacia pode influenciar a quantidade de casos que eles lidam com a atenção que eles podem dedicar ao seu caso. Um escritório maior pode ter mais recursos, mas também pode lidar com um número maior de casos. É importante escolher um escritório que possa oferecer atenção e os recursos necessários para o seu caso específico. Verifique a disponibilidade do advogado e se ele é acessível para responder às suas dúvidas e preocupações. É importante escolher um advogado que esteja disponível e acessível para responder às suas dúvidas e preocupações. Verifique se o advogado tem um horário de expediente definido e como ele prefere ser contatado em caso de emergência. Pergunte sobre o processo de resolução de conflitos e se o advogado está disposto a explorar opções antes de seguir para um processo judicial. Nem todos os conflitos precisam ser resolvidos em um processo judicial. É importante perguntar ao advogado sobre o processo de resolução de conflitos e se ele está disposto a explorar opções alternativas, como mediação ou arbitragem, antes de seguir para um processo judicial. Verifique se o advogado tem experiência em casos semelhantes ao seu. É importante escolher um advogado que tenha experiência em casos semelhantes ao seu. Verifique se o advogado já lidou com casos semelhantes e se ele tem uma compreensão profunda das leis e regulamentações que se aplicam ao seu caso específico. Pergunte sobre o tempo necessário para resolver o seu caso e quais são os possíveis resultados. Antes de contratar um advogado, é importante perguntar sobre o tempo necessário para resolver o seu caso e quais são os possíveis resultados. O advogado deve ser capaz de dar uma estimativa realista do tempo necessário para resolver o caso e dos possíveis resultados. Verifique se o advogado é especializado na área de atuação do seu caso. Cada área do direito tem suas próprias leis e regulamentações específicas. É importante escolher um advogado que seja especializado na área de atuação do seu caso. Verifique se o advogado tem a especialização necessária e se ele está atualizado com as últimas mudanças nas leis e regulamentações da área. Esperamos ter esclarecido suas dúvidas de como escolher o advogado certo. Se você ainda tiver perguntas, inscreva-se no canal e deixe um comentário que teremos prazer em responder o mais breve possível. Não se esqueça de dar um like e ativar o sininho para receber nossas atualizações, pois só aqui, o advogado responde.